meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 28. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, os materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Tudo isso ajuda vocês, a responderem as atividades mais tarde, a fixarem melhor o conteúdo, Então, por favor, não deixem de ter esses materiais em mãos. Hoje nós vamos dar continuidade ali, às unidades de relevo. Lembrando que a gente já viu 3 delas, hoje é a nossa 4ª e última, unidade de relevo que a gente tem. E qual que é o nosso objetivo hoje? Identificar a forma de relevo depressões, a depressão, que é a última das unidades que a gente tem para ver. Então, vamos só relembrar. Nas aulas anteriores a gente já viu o que é relevo, as 4 principais, quais são as 4, os nomes e quais são, que a gente viu já as montanhas, os planaltos e as planícies. Hoje a gente vai continuar e vamos falar sobre a depressão, sobre a forma de relevo depressão. Então vamos lá, depressões. Elas configuram uma unidade de relevo que possui a área mais baixa em relação às áreas que estão à sua margem, tá? As altitudes dessa forma de relevo, elas variam entre 100 e 500 metros e podem ser encontradas também em níveis altimétricos abaixo do nível do mar. Sua paisagem é caracterizada por apresentar inclinações e por ser irregular, apesar de ser plana. Sua superfície acidentada é resultado de longos processos de erosão. Então, a depressão, vocês vão me perguntar agora, mas professora, é praticamente, muito parecido com o que a gente viu, que é planície, Eu vou falar para vocês, realmente é bem parecido. Então, como vocês fazem para identificar? A gente vai ver, ao longo aqui da aula ainda mais o que são, as depressões, vamos continuar vendo, mas lembrem que as planícies, elas tinham uma, das suas áreas ali de entorno era mais alta. A gente vai ver que as depressões, elas têm o entorno dela todo, é mais de uma área que é alta. E também as depressões, elas podem estar abaixo do nível do mar ainda, Planícies a gente não tem nenhuma abaixo do nível do mar. E lembrem que as planícies, elas eram planas e irregulares. As depressões aqui a gente já tem uma superfície mais irregular, Apesar de ser plana, ela já é um pouco mais irregular. Então, vamos continuar vendo para que vocês identifiquem melhor essas diferenças. Então, aqui, só lembrando, das nossas formas de relevo que a gente tem. Montanhas, nós já vimos. As cordilheiras aqui, que são conjuntos de montanha. Serras também, que estão dentro aqui desse conjunto de planalto aqui, montanha. Os planaltos aqui, essa região mais alta. A planície, com uma região mais alta perto dela. A depressão. Aqui, a depressão, ela está entre um planalto, e uma montanha. Aqui, ela está entre 2 unidades de relevo. Vocês estão vendo? O vale também, ele faz parte aqui de uma depressão, entre serra e montanha. Então, aqui faz parte dessas unidades de relevo aqui. Então, a formação das depressões. Já ia falar planície, não, as depressões. As depressões são formadas por meio de prolongados processos erosivos. Então, assim, como já difere também lá dos planaltos, que eram, por processos sedimentares. Então, as depressões por meio de prolongados processos erosivos. Normalmente, podemos encontrar, em suas laterais, bacias sedimentares. A erosão natural causada nessas bacias, seja por agentes exógenos, lembram dos agentes exógenos, que são os externos, e os endógenos, os internos. Então, os exógenos, água, vento, os agentes externos, ou agentes endógenos, aqueles internos, ali, tectonismo, vulcanismo, tudo isso origina as depressões. Bacias sedimentares, só um adendo aqui, são formadas a partir da deposição de um material sedimentar que, ao longo de milhões de anos, eles se consolidam e se transformam em formações rochosas. Então, é um processo longo e lento, Então, cada camadinha de sedimento, ela vai
sendo compactada e formando aquela rocha ali sedimentar, formando essa bacia sedimentar, que é esse acúmulo, né, dessas rochas sedimentares. Então, aqui, ó, quando as forças advindas lá do interior da Terra, os processos internos, eles abalam a superfície, provocando o afundamento de áreas, depressões elas também são formadas, né? Rochas cristalinas e rochas sedimentares, elas podem gerar depressões quando elas sofrem desgaste, então os processos erosivos atuando ali. Isso gera sedimentos que se acumulam, né, em áreas mais baixas. Então aqui a depressão, ó, entre, né, duas unidades de relevo, vai ser sempre uma área mais baixa. A planície tá, um dos lados, ele vai ser mais alto, né, vai receber esse acúmulo aqui, ó, essa deposição. Então, a depressão, ela vai continuar sofrendo ali o processo, né, de intemperismo, ali o processo de erosão, vai vir, né, dessas áreas mais altas sedimentos aqui, mas o processo erosivo, ele continua acontecendo. A gente tem também, para as depressões, algumas classificações, segundo alguns critérios. O primeiro deles, segundo a altitude, a gente vai ter depressões relativas, que são as depressões, né, classificadas como relativas quando a sua altitude é superior ao nível do mar, mas inferior à altura, né, das áreas ao seu redor. Então, aqui é importante que vocês lembrem a diferença entre altitude e altura, ok? Altitude sempre em relação ao nível do mar. Nós estamos aqui acima dos 800 metros, né, em relação ao nível do mar. E a altura é em relação ao solo, então a minha altura dos meus pés, a minha cabeça aqui em relação ao solo, ok? Então, a altitude é superior ao nível do mar, mas ela é mais baixa em relação às outras unidades, né, as áreas ao seu redor. São alguns exemplos, né, no Brasil, a depressão amazônica e a depressão cuiabana. Então, aqui, ó, aqui nós temos uma depressão. Normalmente também, nas depressões, a gente vai ter, ó, o rio, a gente tem a presença de um rio, é bem comum que isso aconteça. Então, aqui, ó, duas áreas mais altas, né, os sedimentos eles vão caindo e esse rio ainda vai fazendo esse processo de desgaste aqui dessa região. Além, né, das depressões relativas, a gente tem as depressões absolutas. As depressões classificadas como absolutas é quando elas estão abaixo do nível do mar. O exemplo mais clássico, o exemplo mais visível, assim, o exemplo que a gente consegue identificar mais fácil é em relação ao Mar Cáspio, que ele integra, né, a depressão Aralo-Caspiana e é localizado entre o continente europeu e o continente asiático. A gente conhece também como Mar Morto, ok? Então, aqui, ó, o esqueminha, ó. Depressão relativa, ó, em relação ao nível do mar, ela está mais alta. Mas em relação ao seu redor, as unidades ao seu redor, ela é mais baixa. Já a depressão absoluta, ó, em relação ao nível do mar, ela vai ser mais baixa, ela vai acontecer abaixo do nível do mar. Então, essa é a diferença entre depressão relativa e depressão absoluta, ok? Então, aqui, ó, o Mar Cáspio, ó, visto do céu, né? Ele tá aqui e aqui, ó. Então, fica nessa área aqui, ó, entre o Turcomenistão, o Azerbaijão. Aqui a gente tem essa área. Mar Cáspio ou Mar Morto, ok? Também é chamado de Mar Morto. Por que Mar Morto? Pela concentração de sal ali, então não tem nenhum organismo que cresça. Se vocês colocarem Mar Morto no Google, para dar uma pesquisada, deem um Google, vocês vão ver que as pessoas que estão ali se banhando naquele mar, elas ficam boiando, justamente pela densidade. É muito sal presente na água. Então, é por isso Mar Morto o nome. Aí a gente tem, então, em relação à altura, vocês lembram, ó, classificação segundo a altitude e segundo a localização. Então, a gente tem as depressões marginais, são as que se localizam às margens de áreas sedimentares. Exemplo, a depressão sul-amazônica. Então, a gente vai ter
ao entorno vão ser áreas sedimentares. Depois a gente tem as depressões interplanálticas, são as que se localizam em níveis altimétricos mais baixos do que os planaltos que as circundam. Então, por isso, interplanálticas. Então, vai ser planalto no entorno. O exemplo vai ser a depressão sertaneja. E depois a gente tem as depressões periféricas, são as que estão localizadas na zona de contato entre regiões de bacias sedimentares e escudos cristalinos. Essas áreas costumam ter um formato mais alongado. É a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, essas três são as principais, segundo a localização, e essa é a diferença entre elas. Marginais, à margem de áreas sedimentares, interplanálticas, entre regiões de planalto, e periféricas entre bacias sedimentares e escudos cristalinos. Então, os escudos cristalinos são áreas onde as rochas são mais duras, o desgaste dela é mais difícil. E bacias sedimentares, são aquelas áreas que a gente já viu, que é aquela deposição, de sedimento por sedimento, que eles vão sendo, vai tendo, esse contato ali ao longo do tempo, isso forma uma rocha sedimentar. Então, aqui, a primeira, a depressão marginal, que a gente tem aqui, a planície do Rio Amazonas, depressão marginal norte-amazônica. Então, ela está entre, planalto, duas áreas, aqui, depressão marginal, aqui. Depois, a gente tem depressão interplanáltica, aqui, que é a depressão sertaneja, vou voltar de novo, depressão sertaneja, entre dois planaltos aqui, E depois a gente tem a depressão periférica, que é entre bacia sedimentar e escudo cristalino. Então, aqui, depressão periférica, essa última aqui. Ok? E no Brasil, além dessas que a gente já viu, esses perfis ali, quais os outros que a gente vai ter? As depressões, elas passaram, só passaram a fazer parte, das formas de relevo no Brasil, a partir da classificação proposta pelo Jurandir Ross. Vocês lembram que algumas aulas passadas a gente viu, coloquei ali para vocês, as classificações do relevo? Segundo o Absaber, segundo o Jurandir Ross, lembram? Então, a partir da classificação do Jurandir Ross, as depressões elas passam a aparecer. Então, a gente tem a classificação de Ross, ela leva em consideração aspectos como o nível altimétrico, os processos de formação, como aquela estrutura aconteceu, e a estrutura geológica, em relação à formação rochosa ali da área. O território brasileiro ele ficou, então, dividido em 28 unidades, distribuídas entre planalto, planícies e depressões. Então, as principais, lembrando, em relação às montanhas, que para alguns estudiosos elas existem, para outros elas não existem. A gente viu isso na aula de montanhas. As depressões no Brasil, elas são formadas por meio de processos erosivos, como a gente já viu no começo, o processo de formação dessas regiões. Os principais exemplos das depressões brasileiras são a depressão sertaneja do São Francisco, a depressão cuiabana, a depressão periférica sul-rio-grandense, a gente viu ali a depressão periférica também na borda leste da bacia do Paraná, dentre alguns outros, vocês podem dar um Google e dar uma olhadinha nas demais, ok? Então, a gente tem aqui também o mapa, das unidades aqui de relevo, segundo o Ross. Então, as depressões são as áreas em verde, Então, lembrando que as depressões, elas sempre vão ser circundadas por áreas mais altas, o seu entorno todo por áreas mais altas. Então, vai ser sempre entre planícies e planaltos, E aqui a gente tem todas as depressões, presentes no Brasil. E a gente vê aqui que as maiores estão aqui na região, amazônica, que essa região a gente tem a maior presença de depressões. Crateras e vales. A cratera é uma representação geral do que é uma depressão, uma área rebaixada, repleta de irregularidades. Já o vale é uma subcategoria que também representa a depressão.
Então, crateras e vales estão dentro, né, dessa classificação depressão. Geralmente se encontra entre duas encostas e apresenta cursos da água, né, o vale. Geralmente ele tem um rio ali correndo dentro dele. Lembra que eu mostrei para vocês uma imagem anteriormente? Falei, normalmente, né, nas depressões a gente consegue encontrar um rio correndo ali. Então, a gente pode chamar também essa região mais baixa ali de vale. O Parque Nacional do Vale da Morte, né, localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é um exemplo. Ó, então, vocês podem ver. É uma área, ó, em relação ao seu entorno, ela vai ser mais baixa e ela não é plana, como o Planalto. Como o Planalto não, desculpa, como a planície. A planície ela vai ser plana, não vai ser irregular. Já que a depressão, ela vai apresentar essas irregularidades no terreno. Apesar de ser uma área mais baixa, ela apresenta irregularidades. Então é isso, gente. Com essa aula nós fechamos, né, essas unidades de relevo. Então não deixem de revisar, né, a aula, de revisar as aulas anteriores também, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Não deixem de fazer as atividades. Se vocês ficaram curiosos com alguma das informações que a gente conversou aqui, pesquisem, procurem. É sempre legal vocês ampliarem, né, esse conhecimento para além do que a gente traz aqui, para além do que a gente está conversando. Se cuidem, take care, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!